sou? Sou Claudine Bernardes, sou escritora, autora do conto Carlota Não Quer Falar, publicado no Brasil pela editorial Grafari, aqui na Espanha e Europa pela editora Sara Alejandría, e também a autora do conto El Almendro Triste, publicado aqui na Espanha e que também será publicado no Brasil este ano. E também uma novidade é que esse ano vai ser lançado um novo livro do qual eu sou uma das responsáveis. Oi, Iria, tudo bem? Seja bem-vinda. Um livro muito legal que para vocês que trabalham com crianças, com adolescentes e adultos e buscam material e gostam do trabalho que eu realizo, vai ser um livro de oficinas de contos terapêuticos, muito legal, ok? Que vai ser publicado em coautoria com várias autoras, que são as alunas do meu curso de conto-expressão, de quando eu estive no Brasil, e vai ser lançado esse ano. Esse livro está sendo... as responsáveis editoriais somos eu e a Flávia Gama, que é a coach das histórias, ok? Haverá oficinas minhas também ali dentro, vários contos meus, e está super legal, vai ficar... O livro está lindo, 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 as oficinas já estão prontas e já estamos mandando para... agora já mandamos para a editorial, que é a editora literária. Oi, Val, seja bem-vinda. Bem, então, já chega de preâmbulos e vamos começar a falar desse tema tão legal que é os contos, né? E a pergunta é a seguinte... e hoje, antes de falar isso, me lembrem que antes de terminar eu tenho uma super novidade para dar para vocês, ok? Vocês vão ter de primeira mão. Eu ainda não comentei com ninguém, vocês vão estar sabendo disso. Uma novidade bem legal. Então, a pergunta que me enviaram, eu recebo muitas perguntas no blog, vocês sabem que eu escrevo no blog a Caixa de Imaginação, onde eu compartilho muito material gratuito sobre material psicopedagógico. Muito legal, que eu compartilho gratuitamente, utilizando contos para a educação, tanto de criança... Geralmente o que eu compartilho é para a educação da criança, né? Mas eu também desenvolvo material para adolescentes e para adultos. Bem, então eu recebo muitas perguntas e me perguntaram o seguinte: Claudine, olha só, eu gostei muito do material que você compartilha aqui, mas a minha pergunta é, os contos infantis, eles atraem o público adolescente e adulto? Então, os contos infantis atraem o público adolescente e adulto? Bem, e essa é uma pergunta muito importante, porque a gente já coloca aqui, infantil, delimitamos, né, contos infantis. E quando a gente fala em contos infantis, as pessoas pensam em quem? Nas crianças. Como um conto infantil pode ser atraente, pode atrair um outro público que não seja um infantil. Então nós vamos a primeira coisa que nós temos que analisar é o que são os contos infantis. E existem várias coisas que englobam os contos infantis, vários, é um gênero literário, né? Mas existem vários. Por exemplo, são considerados hoje em dia literatura infantil os contos de fadas ou maravilhosos, né? Vocês sabem que existem autores que dividem contos de fadas de contos maravilhosos. Contos de fadas são os contos onde aparecem as fadas, e o conto maravilhoso é aquele conto onde existe a magia, está inserido dentro do mundo mágico simbólico, mas nele não aparecem as fadas. Então, vamos lá. Então temos os contos de fadas, os contos maravilhosos, temos os contos tradicionais, as lendas, okay? Temos as fábulas, né? Como as maravilhosas fábulas de Esopo, que hoje em dia estão inseridas dentro da literatura infantil, mas que em um princípio não foram feitos, não foram construídos, não foram criados especificamente para o público infantil. Foi criado para o público em geral, mas o público infantil ele pegou, ou então foi colocado, né, foi jogado para o público infantil, que acabou utilizando, que acabou sendo quem acaparou essa
toda essa literatura que, na verdade, durante muitos anos, durante milênios, foram utilizados com o público em geral. A parte dessa literatura, que é muito conhecida como literatura infantil, também temos os contos, as publicações modernas, que são conhecidos como os álbuns ilustrados. O que é um álbum ilustrado? Por exemplo, esse é um álbum ilustrado, né? Esse é um álbum ilustrado, ok? Um álbum ilustrado, ele está composto de texto e texto e imagens. O texto e a imagem se complementam para passar uma mensagem, ok? Então, hoje nós vamos tratar dessas duas categorias. Todos esses contos que foram posteriormente ditos como contos infantis, e desses, como por exemplo o meu, e essa literatura, esse tipo de literatura que foi criada pensando já no público infantil, ok? Bem, dito isso, vamos lá. Antes de saber como os contos eles atuam com o público adolescente e adulto, é importante compreender como os contos atuam com a criança. Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão escrevendo aí. Oi, Marcele, tá chegando a Marcele aqui, seja bem-vinda. E eu, como eu estou um pouco gripada, minha garganta está mal, eu estou tomando aqui um chazinho com o personagem da Bela e da Fera. E bem, vamos lá. Como os contos atuam na mente infantil, atuam na criança? Bem, Bruno Bettelheim, não sei se vocês já escutaram falar desse psiquiatra, psicanalista. Aqui está, desse livro aqui, A Psicanálise dos Contos de Fada, completamente recomendável. Quem não leu esse livro ainda, ele é ótimo, é muito interessante para ler. Oi, Marcela, seja bem-vinda. Então, esse livro é muito bom. Bruno Bettelheim, ele diz neste livro, uma das coisas que ele defende é que os contos são um instrumento idôneo para ajudar a criança na educação dela, porque os contos eles ajudam a criança a elaborar os seus conflitos internos. Eles também ajudam a criança a formar um referente para o seu amadurecimento. E também ajudam as crianças a identificar-se de forma positiva. Então, os contos são importantes para a criança, para ela elaborar os medos, as dificuldades dela. Ela entra nesse mundo mágico simbólico e vive aquela situação de forma vicária, ou seja, quando você está lendo um livro, quando você está lendo um conto, você se coloca no papel do personagem principal ou do personagem que está sendo narrado aquela cena, né? Geralmente, nós nos colocamos na pele do protagonista e vivemos as circunstâncias desde o ponto de vista do protagonista. E assim nós vamos também elaborando nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as circunstâncias que afligem os personagens e que também nos afligem. E também as crianças necessitam. E isso também é algo que fala Bruno Bettelheim. Ele disse que as crianças necessitam receber sugestões em forma de símbolo. Olha só que legal, que as crianças necessitam receber sugestão em forma de símbolo sobre o modo de como lidar com essas situações difíceis. Ou seja, não é simplesmente de chegar para a criança. Quando um livro é muito direto, diga para a criança e diz, tem que fazer isso, isso e isso, é como tirar da criança a possibilidade dela criar as ferramentas próprias para elaborar as suas situações difíceis, ok? É como se desse tudo mastigado para a criança. Porém, através dos símbolos, não. Quando a criança recebe uma informação através dos símbolos que existem na história, a criança começa utilizando esses símbolos, a criar ferramentas para lutar contra os seus medos, contra as suas dificuldades, ok? É por isso e é por essa razão que nós não devemos interpretar os contos para as crianças, ok? Não devemos explicar, dizer, esse conto significa isso, 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 porque vai matar
despertar esse crescimento simbólico que existe dentro da criança. E a mesma coisa quando se trata de adolescentes e adultos. Não se explicam os contos, por favor, ok? Os contos não se explicam, os contos se vivem, ok? Se escutam e se elaboram. Bem, e então, os contos são ensaios da vida, ou seja, nós quando vivemos a vida do personagem, do protagonista, de forma vicária, através da pele do protagonista, estamos ensaiando para a vida. Isso para a criança é muito importante, porque está vivendo isso de uma forma segura, ok? Está vivendo isso de uma forma segura, de uma forma que ela não está passando aquilo realmente com ela, mas sim, ela está vivendo, está experimentando e exercita também a empatia. Bem, os contos, vou tomar um pouquinho de chazinho aqui porque a garganta está picando. Então, os contos são sementes simbólicas. Com a criança atua muito assim, os contos são sementes simbólicas que são plantadas na mente da criança, ok? E que no momento adequado essa semente vai germinar. Então, quando nós trabalhamos com contos e com crianças, nós esperamos que o conto ele produza mudanças, grandes mudanças em pouco tempo. Ok? Pode ir provocando mudanças pouco a pouco. É como uma semente. Vamos plantando sementes e vamos regando, vamos cuidando. Ok? E isso no momento oportuno vai germinar. Quando tenha feito esse processo de crescimento interior até sair para fora, até exteriorizar esse conhecimento. É um conhecimento que sai de dentro para fora, ok? E as mudanças de conduta são primeiro mudanças de pensamento, que depois vão culminar em uma mudança de conduta. Bem, agora, no adulto, o que acontece no adulto? Pulei o adolescente, né? Porque o adolescente está nessa fase ainda de crescimento. Então, para o adolescente, os contos também são sementes que vamos plantando e vamos desenvolvendo com eles. Oi, tudo bem, Leia? Seja bem-vinda. Eliane, seja bem-vinda, Eliane, que bom te ver por aqui. Então, no adulto é diferente. Bom, no adulto, os contos eles também plantam sementes simbólicas, mas existe algo muito legal, que nos adultos, os contos, eles despertam sementes adormecidas. Olha só que bonito, gente. Os contos despertam sementes adormecidas dentro do adulto. O que significa isso? Despertam aquele conhecimento que ficou adormecido, que em um momento foi plantado, em algum momento da vida foi plantado aqueles símbolos que está dentro de nós e que ainda não germinaram, que necessitam ser despertados, ser provocados. É por isso que uma das ferramentas que eu utilizo, vocês sabem que eu sou professora de conto-expressão, e uma das ferramentas conto-expressivas é o método socrático, que é através de perguntas. Por quê? Porque ajuda a despertar conhecimento. Seja bem-vinda, Natasha. Oi, Eliane. E então, nos adultos, quando utilizamos contos com adultos, é muito mais fácil produzir uma catarse, é muito mais fácil produzir uma mudança de pensamento, é muito mais fácil que o conto opere como um espelho para o adulto, ok? E se vocês vão tendo perguntas, vocês vão me fazendo, tá certo? Se o que eu estou falando gerou alguma dúvida, ou se vão escrevendo aí que eu vou observando e vou respondendo, ok? Então, se para a criança o conto ajuda a criar um referente de vida, para o adulto o conto ajuda, sabe fazer o quê? O conto ajuda a despertar um referente de vida que foi perdido. Ou seja, o conto ajuda a despertar aquilo que o adulto esqueceu pelo caminho.
aquele referente que ele tinha quando era criança, aquelas coisas que ele desejava, aqueles valores que ele havia projetado na sua vida, mas que em um momento isso se esqueceu. Os contos ajudam a despertar no adulto esse referente perdido. Ok? E isso é muito bonito. É como, por exemplo, o horizonte de significado. Quem fez o curso comigo sabe que eu sempre falo do horizonte de significado porque eu considero muito importante. Os contos são muito importantes para a criança para ajudar a criar um horizonte de significado. O que é um horizonte de significado? O horizonte de significado é a compreensão de que a vida ela é uma linha temporal. Ela tem um princípio, um meio e um fim. Ela tem um desenvolvimento assim como tem um conto. Um conto não tem o Era-se uma vez, o desenvolvimento, as lutas do herói e o foram felizes para sempre? Então, a vida é igual. Os contos ajudam a criança como narrativa. Como uma narrativa, os contos ajudam a criança a estabelecer esse horizonte de significado, a compreender que a vida também é uma narrativa e que tudo na vida está conectado, que todos os eventos da vida estão conectados entre si, ok? Agora o que acontece com o adulto? O adulto muitos adultos acabam perdendo de vista essa conexão, perdem de vista o horizonte de significado e pensam que o universo conspira contra eles, pensam que a vida está castigando, ou seja, que os problemas que surgem são castigos da vida, de Deus, de não sei quem, contra a pessoa. E acabam entrando em depressão e tudo porque não encontram sentido para a vida. Agora, os contos ajudam a resgatar esse horizonte de significado, essa compreensão de que tudo na vida está conectado e que os problemas não são problemas. Os problemas, sabe o que são? Os problemas são provas, porque nos contos não existem problemas, existem provas. Os heróis dos contos, eles se enfrentam com provas que vão levá-lo a um nível de conhecimento mais alto, a um novo patamar de consciência, ok? A um novo degrau na vida, que é o que acontece com os problemas da vida, ok? Que na verdade são provas que vamos levar a um novo patamar de consciência. E quem está chegando, seja bem-vindo. Bem, e seguimos. Porém, agora falamos um pouquinho disso. Nós falamos até agora de como esses contos, eles ajudam a criança, vão ajudar esse adolescente também, porque o adolescente ainda está construindo esse horizonte de significado. Então, utilizar contos com os adolescentes é importante. Agora, como que vamos utilizar contos com os adolescentes? Imaginem vocês como contar conto para adolescentes. É possível fazer isso? Eles não vão rir. Não vão dizer, ai, vai para lá, tá ultrapassado, como é que vai me contar conto? Eu já não sou mais uma criança. Mas vocês sabem que eles não fazem isso? Na verdade, os adolescentes gostam muito de contar contos. E eu falo isso como alguém que conta muito contos para adolescentes. Inclusive, quando eu falo que eu trabalho com contos, as pessoas pensam que eu trabalho com crianças, né? Mas não é assim. Eu trabalho muito com adolescentes e com adultos. Na verdade, a grande parte do meu trabalho está dirigido para o público adolescente e o público adulto. E a Marcele sabe disso porque a Marcele trabalha com adolescentes também. E a Marcele conta muito contos para adolescentes, é verdade, Marcele? Então, contar contos, eles gostam muito porque é muito importante para eles. Okay? Porque principalmente a metodologia que utilizamos, que é a conto-expressão, se acolhe muito os sentimentos, se acolhe muito a voz do outro, se acolhe muito os pensamentos divergentes, né? Se dá voz para as pessoas dentro das oficinas. Então, os adolescentes gostam muito porque eles podem se expressar. E uma das coisas... Agora,
Como contar contos para adolescentes e adultos? Uma das coisas que eu faço quando eu realizo atividades com adolescentes é dizer para eles: vocês não têm que estar de acordo comigo. E vocês podem discordar de qualquer coisa que eu diga, eu não vou ficar chateada. Então eles se sentem super livres para falar, porque eles sabem que a opinião deles vai ser escutada. Adolescente quer ser escutado, por isso é muito importante não ter medo de trabalhar com eles, ok? E de rir de nós mesmos e rir de tudo. Quando eles riem, nós vamos rir com eles, ok? Quase nem respiram, é isso aí mesmo, eles escutam, eles ficam tão encantados que eles quase nem respiram. Aí vocês vão me dizer assim: ai, mas que conto você conta para adolescentes e para adultos? Você deve contar contos de fadas, inclusive porque não foram criados para o público infantil realmente, né? Que depois foram infantilizados, né? Porque a gente sabe que muitos contos infantis foram infantilizados, perderam muito do simbólico nesse processo de infantilização. Mas não, eu utilizo todo tipo de contos, ok? Fico encantados, quase nem respiram, isso mesmo. Então, bem, e por que os adultos e as crianças, os adultos e os adolescentes, eles gostam de escutar contos? E a resposta está nesse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem que livro é esse? O Pequeno Príncipe. A resposta está na dedicatória desse livro. Bem, Saint-Exupéry dedicou esse livro para um grande amigo dele, que também era escritor, que se chamava Leon Werth, ok? E Leon, nessa época, estavam vivendo a Segunda Guerra Mundial. Se vocês devem saber que Saint-Exupéry morreu durante a Segunda Guerra Mundial, morreu guerreando, né? Participando da guerra. E ele dedicou este livro para esse amigo dele, Leon Werth, que era francês, estava na França na época da Segunda Guerra Mundial, né? E ele se desculpa ao público, ele se desculpa com o público infantil na dedicatória, dizendo: olha, é interessante que eu estou escrevendo esse livro para crianças, porém esse livro eu estou dedicando para um adulto. E por quê? Aí ele explica por que ele dedica o livro para Leon. Ele explica porque ele é o meu melhor amigo. E além disso, ele está passando por uma situação muito difícil por causa da guerra. Aí ele termina dizendo o seguinte, que eu vou ler para vocês. Ele disse assim, ó: se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro para a criança que essa pessoa grande foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas lembram disso. Olha só, o que ele está dizendo é o seguinte: eu dedico esse livro para a criança interior que Leon leva nele. Ou seja, todos nós levamos uma criança interior. O que significa isso? Os contos, eles se comunicam com a nossa criança interior. A vida é uma soma de experiências, verdade? É a soma das minhas experiências como criança, como adolescente e que vai gerar o adulto que sou. Então, essa criança não deixou de existir. Essa criança está aqui dentro de mim. As minhas lembranças de criança formam parte de mim ainda. Eu ainda levo dentro de mim essa criança que deve ser cuidada. Muitas vezes eu quero ser cuidada, desejo ser cuidada como essa criança que eu fui, ok? E levo dentro de mim esses símbolos que foram plantados quando eu era criança. Quando contamos contos para adultos, estamos conversando e cuidando da criança interior dele, ok? E isso é muito, muito bonito. Vocês não têm dúvidas, não? Vão escrevendo aí para mim, porque vocês não estão me fazendo perguntas. Estão me escutando quietinhas aí. Bem, então, a criança se soma ao adolescente. E o adolescente
chega a ser um adulto, ao jovem e ao adulto, né? E essa criança nós temos que cuidar dela. E também, para terminar essa parte, né, antes de começar a mostrar os contos para vocês que eu trabalho, eu quero ler para vocês uma frase de Rudolf Steiner que diz assim: a alma humana tem a necessidade inextinguível de que a substância dos contos flua através das suas veias, do mesmo modo que o corpo necessita ter substâncias nutritivas que circulem através dele. Rudolf Steiner. Então, nós necessitamos que a substância dos contos fluam pela nossa vida, trazendo em conhecimento, despertando em nós esse simbolismo adormecido, porque os contos, eles nada são do que a vivência interna daquilo que nós estamos lendo, ok? Estamos vivendo internamente aquela história, e isso é muito legal. Bem, agora já falamos disso e agora nós vamos ver os contos que eu trabalho e eu vou mostrar para vocês como eu trabalho com esses contos com adolescentes e com adultos, tá certo? Bem, primeiro, Carlota não quer falar que você sabe que é o meu conto. Esse conto aqui eu criei para um público infantil. Eu nunca, jamais pensei em utilizar esse conto com adolescentes e adultos. Agora, uma vez, quando eu estava fazendo uma intervenção, foi no Brasil, quando eu estava em Joinville, no shopping, explicando sobre a educação através de contos, uma das assistentes me disse assim: eu sou uma Carlota. Durante muitos anos, eu não consegui falar das minhas emoções, e isso me trouxe muitos problemas. Ela não pensou nos alunos dela, era uma professora. Ela não pensou nos alunos dela, ela pensou nela. Ela pensou nas circunstâncias, ela se colocou na pele da protagonista e era uma adulta, ok? E um conto que foi criado para crianças. Valdirene, que também está nos assistindo, utilizou esse conto com os alunos dela que são adolescentes e me enviaram mensagens lindas, porque eles falaram sobre as emoções, aí eles escreveram e depois eles me enviaram mensagens muito lindas explicando o que eles sentiram ao escutar o conto, ok? Então, um conto infantil pode ser trabalhado com adolescente e adulto. Eu também já utilizei Carlota em uma aula de educação emocional para mulheres. Bem, mas eu não estou aqui para fazer publicidade do Carlota não, ok? A Valdirene está dizendo que é verdade, depois vocês perguntam para ela. Bem, vamos lá. Tem um conto que foi presente, a Valdirene vai aparecer aqui outra vez, gente. Foi um presente da Valdirene. Esse conto se chama Feche os Olhos. Gente, esse conto é que eu utilizei numa atividade com mulheres. Foi muito, muito legal. Era uma oficina de conto-expressão dentro de um conjunto de aulas, ou seja, eram 8 aulas, onde em cada aula eu aplicava uma oficina de conto-expressão tratando um tema para desenvolver as capacidades emocionais com mulheres. E eu utilizei este conto como conto de base numa atividade cujo tema era empatia, ou seja, olhar com os olhos da outra pessoa. Esse conto, por exemplo, Feche os Olhos, ele é de uma autora aqui de Valência, mas eu conheci esse conto no Brasil porque foi um presente da Valdirene, quando eu estive no curso em Belo Horizonte. Bem, esse conto é um conto muito simples, que conta a história de 2 irmãos. Eles dizem assim, eu tenho que explicar, ele conta a história de como ele se relaciona com o irmão. Eu tenho que explicar para o meu irmão, mas ele sempre discute comigo. Olha, a árvore é uma planta muito comprida, cheia de folhas, digo. Não, a árvore é um pau muito grande que sai do chão e canta, ele explica. Então ele vai passando aqui pelas circunstâncias onde ele vê o irmão mais grande vê as coisas de uma forma mais racional e o irmão pequeno vê as coisas com os olhos da imaginação. São pessoas que veem a vida de maneiras distintas.
E eu utilizei esse conto como conto de base e depois uma atividade didática, uma atividade expressiva, onde elas se colocaram na pele de uma outra pessoa. Elas escolheram uma pessoa com quem elas tinham mais conflito e elas começaram a responder as minhas perguntas como se fossem a outra pessoa. Foi muito emotivo. Vocês não têm ideia de como foi curativo para elas, de como foi terapêutico essa atividade. E eu utilizei um conto infantil, olha só que legal, com um grupo adulto, ok? E em nenhum momento elas disseram assim, é um conto infantil, eu não gosto de conto infantil. Os adultos adoram. Quem conhece meu trabalho sabe que eu realizo muita atividade com o público adulto. Se vocês observarem no meu story do Instagram, vocês vão ver que no sábado passado eu estive com um grupo de mulheres realizando uma atividade, uma oficina de conto-expressão chamada Oficina de Autoestima. E quando eu contava a história, elas ficavam assim, o feedback era muito legal, ou seja, se via na cara dela, no rosto delas, que elas estavam desfrutando, que elas estavam aprendendo, que o conto realmente estava fazendo um caminho dentro delas. Porque, como vocês sabem, eu sempre digo que o conto é como o fio de Ariadne, que entra dentro desse labirinto que é o nosso inconsciente e faz o que tem que fazer, vai lá, se comunica com a nossa criança interior e depois sai com respostas muito, muito importantes. Essa oficina é top. Exatamente, é transformadora, é muito legal essa oficina. E agora eu vou mostrar para vocês um conto que eu utilizei com um grupo de adolescentes, que se chama O Sombreiro Maravilhoso de Maria. Aqui se chama Maria, mas eu acho que no Brasil tem outro nome, né, Valdirene? A Valdirene que está me escutando, ela tem esse livro e creio que no Brasil, eu acho que tem outro nome. Eu utilizei esse livro aqui numa oficina para trabalhar a criatividade com um grupo de adolescentes e jovens. Eram 30 jovens e adolescentes. Eu contei a história para eles. Mila, exatamente, é o Sombreiro Maravilhoso de Mila. Eu contei a história para esse grupo de jovens e adolescentes. Eles escutaram sem reclamar. Eles adoraram escutar a história. E depois nós desenvolvemos uma atividade didática, simbólica, para trabalhar esses conceitos, esses símbolos existentes no conto. Ok? Então, muito legal. São contos muito interessantes. E eu também utilizo contos clássicos, por exemplo, eu utilizo a Bela e a Fera, eu utilizo a Branca de Neve, isso, em português. Eu utilizo a Branca de Neve, numa atividade para despertar a consciência emocional, para reconhecer os sentimentos, que é muito legal. Todos esses contos são muito interessantes, mas como eu utilizo? Vocês sabem que eu trabalho com a conto-expressão. A conto-expressão ela utiliza 4 ferramentas. A primeira ferramenta da conto-expressão é a conexão emocional. É se conectar emocionalmente com o grupo ou conectar-se com os símbolos existentes no conto, ou conectar-se com a história e com os personagens. A primeira coisa, a conexão emocional. Depois, utilizo também os símbolos e as metáforas existentes no conto, ok? É a segunda, símbolos e metáforas existentes no conto. Depois, método socrático. O que é o método socrático? Perguntas. Introduzimos perguntas. Nunca, jamais explicamos os contos. Nunca, jamais explicamos os contos, ok? Porque quando eu explico, eu imponho o que eu penso para aquela pessoa e talvez ela não esteja preparada. Olha só, isso aqui é muito importante. Quando você impõe o que você aprendeu do conto, talvez aquela pessoa a pessoa não esteja preparada para receber
essa visão, isso pode provocar um rompimento, uma quebra no espírito dessa pessoa. Isso tem que ser muito cuidado, ok? Além do mais, você pode interromper um processo criativo muito, muito, muito mais profundo, muito mais simbólico e muito mais curativo que o que você está impondo, ok? E por último, trabalhamos com atividades didáticas, que são atividades expressivas. Utilizo também algo, dentro disso tudo, utilizo algo que chamo de metáfora sensorial, que é uma metáfora que se toca, que se sente, ok? Então, existe um conto que creio que tem no Brasil. Esse aqui eu recomendo para vocês, mamães, vocês que são mães, ou vocês que trabalham com as mães. Eu utilizo este conto para terminar uma oficina muito legal que eu faço para pais e mães, que é esse conto. Esse conto aqui, ele não foi criado para público infantil. É um álbum ilustrado, ok? De um autor, a ilustração é de Patty Reynolds, que eu adoro, acho muito legal, e de Alison McGee. E é uma história para adultos, sobretudo para mães. Explica o processo de crescimento dos filhos até que os filhos se vão, mas de uma forma tão bela, tão bela. E eu utilizo isso daqui como despedida em uma das oficinas que eu utilizo para cuidar dessas mamães que muitas vezes estão passando por situações difíceis e não compreendem que isso é um processo. Muitas delas estão tão adoecidas, o coração delas está tão machucado, e conseguem só ver aquele momento da vida delas em que tudo isso está acontecendo, porque estão no olho do furacão. Então eu utilizo esse conto para estabelecer um horizonte de significado. Qual o nome do livro? Algum Dia. Se chama Algum Dia. Recomendo. No Brasil tem esse livro. Comprem, utilizem, leiam para as mães, deem de presente para a mãe de vocês. É a coisa mais linda do mundo isso daqui, ó. Eu choro cada vez que eu leio esse livro, é maravilhoso, e elas choram também. É um momento, quando eu vou ler esse livro, eu espalho lencinho para as mulheres, para elas secarem as lágrimas. E um conto que eu criei para um público adulto, mas que também utilizo como público infantil e adolescente, é o meu livro A Amendoeira Triste, ok? Que é uma história muito bonita que vai ser lançado no Brasil. Bem, vocês têm dúvidas? Autor, você quer o autor? O autor é Alison McGee, está ao contrário aqui, Alison McGee e Peter Reynolds, ok? Esse ilustrador é o autor do livro O Ponto, livro maravilhoso também, O Ponto. Esse totalmente recomendável. Então, para vocês que trabalham nesse mundo aqui, psicanálise dos contos de fadas, vou recomendar outro livro também para vocês. Esse livro aqui, Contos Sanadores. Ok? Busquem pelo nome da autora, Susan Perrow. Susan Perrow, que no Brasil tem outro nome. Totalmente recomendado. Esse livro é muito bom. Eu utilizo com meu filho esse livro aqui, ok? E sempre recomendo. Eu trabalho muito com crianças, com pais de crianças com TDAH. E eu sempre recomendo para eles esse tipo de livro. Quando eles vêm com as lutas deles, eu digo assim, ó, leiam contos com seus filhos, conversem com eles, façam perguntas, não expliquem os contos, façam perguntas, ok? Então, quero saber de vocês. Oi, tudo bem, Alexia? Olha só, estamos terminando já, daqui a pouquinho a gente já vai terminar. Então, hoje nós falamos sobre isso, nós respondemos essa pergunta. Os contos infantis atraem o público adolescente e adulto? Sim. Histórias curativas para comportamentos desafiadores. Exatamente, Ananda. É esse o nome desse livro aqui, ó. Histórias curativas para comportamentos desafiantes. Então, os contos infantis,
sim, atraem o público adolescente e adulto. Quando eu estou lendo para eles, quando eu estou contando alguma história, seja o conto que eu escolho, tanto contos modernos, álbuns ilustrados, como contos de fadas, fábulas, eles se conectam muito bem porque essas fábulas, esses contos utilizam símbolos, utilizam metáforas que entram no inconsciente, ok? São como um conselho para o coração. Só que quando nós estamos dando um conselho real, o que acontece é que a razão, ela cria uma barreira. O conselho que você vai dar pode ser o melhor que seja, pode ser um conselho maravilhoso que você quer dar para uma pessoa. Quando você vai dar um conselho, seja ela criança, adolescente ou adulto, ela cria uma barreira psicológica, uma barreira da razão. Okay? Porque a razão cria uma barreira dizendo, você não sabe pelo que eu estou passando, você não sabe qual é o meu problema. Então ela já não escuta, ela está dizendo sim, 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 mas aqui dentro dela ela está dizendo blá, 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 ok? Quando você, ao invés de dar um conselho, fala assim, eu vou contar um conto para você. Eu fiz isso com um amigo meu, ele me veio com um problema, eu falei assim, eu vou contar um conto para você. Eu não sabia, claro, ele já estava vivendo uma situação tão difícil que eu disse, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Era uma situação que eu não tinha nunca vivido. Eu podia contar uma história para ele. Aí eu disse, eu vou contar uma história. E comecei a contar. A história que contei, inclusive, foi essa aqui. A Amendoeira Triste, ok? Muito antes de ser lançada. Muito antes. E quando eu terminei de contar a história para ele, quando eu terminei de contar a Amendoeira Triste, ele fez assim, ó. Eu não expliquei, eu não disse nada mais. Nada mais. 2 semanas depois eu voltei a encontrar a pessoa e ele me disse assim, olha, sabe o que? Esse conselho que você me deu me fez um bem incrível. Eu falei, conselho? Eu não dei nenhum conselho, eu contei uma história. É isso mesmo, a história que você me contou, me sinto tão bem. O que aconteceu? A vida dele continuava a mesma, não mudou a circunstância dele. Mas mudou o pensamento dele, mudou a maneira como ele via o mundo. E aquilo fez mudar a atitude dele, que fez com que melhorasse a situação dele. Olha só que legal. O conto é o melhor conselho. Aprendi isso com você, Claudine. Ai, que bonito, Eliane. É isso aí mesmo. O conto é o melhor conselho, ok? Por isso tenham repertórios, leiam, ok? Busquem livrinhos como o Sopa de Pollo para el Alma, como se chama. Aqui. Agora eu já não tenho ele aqui na mão. Mas busquem livros onde tenham metáforas, leiam, escutem, coloquem no YouTube, busquem no YouTube pequenas histórias, contos, metáforas. Leiam, tenham um repertório para contar para as pessoas, na consulta, em terapia, para os amigos, ok? O conto é maravilhoso. Gente, está tão legal, eu adorei conversar com vocês. Vocês me escreveram um pouco, mas eu adorei conversar com vocês. É como se a gente estivesse trocando aqui figurinha. Mas eu já vou. E eu quero saber de vocês se vocês querem que eu venha com novas respostas a perguntas de vocês. Eu quero saber se vocês querem que eu trate de algum tema específico, ok? Eu já pensei em alguns temas aqui que eu quero tratar e também tem umas perguntas que algumas pessoas me fizeram e quero trazer essas perguntas. Como, por exemplo, teve uma pessoa que me perguntou, Claudine, existe... Ai, que bonitinho. Claudine, existe alguma investigação, pesquisa científica que prove que os contos realmente ajudam? O que vocês acham? Existe ou não existe? Vocês querem que eu traga essa notícia para vocês? Então, e tem mais um montão, eu tenho assim, anotado assim, umas coisinhas bem interessantes para tratar aqui com vocês. Mas, gente, sim, por favor, lembre de deixar gravado. Tenho amigos te seguindo que não puderam vir hoje. Sim, sim. Eu tô gravando aqui para eu subir no YouTube, porque eu não consegui fazer no YouTube diretamente. Assim que eu estou gravando aqui, depois eu vou subir no YouTube para vocês, tá bom? Porque eu sei que vocês querem, muita gente que não pôde estar aqui, ok? Oi, Camélia, tudo bem, Camélia? Flávia, Bruno, consegui entrar, ai, consegui entrar, que bom, né, Flávia? Olha só,
Aqui também tá a Kelly. Kelly, a Kelly que é da minha Itajaí maravilhosa. Kelly, tô com saudade de você. Sempre muito bom te ouvir. Gente, eu vou embora, que aqui já é mais de meia-noite. É quase meia-noite aqui. Adorei te ver, que vai ficar gravado. Vai ficar gravado, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Quero saber mais a respeito da sua pós-graduação, ok? Sim, eu vou mandar informação. Sim, exatamente, é o mestrado em conto-expressão. Esse mestrado é muito bacana. Então, gente, se vocês estão aqui, vocês querem informação sobre o meu curso online de conto-expressão, eu lancei o curso completamente online de conto-expressão, onde vocês vão aprender a criar oficinas de conto-expressão. Vocês querem participar desse curso? Me manda uma mensagem privada, eu mando informação com o temário. O temário está super legal, tem um montão de informação. Eu vou passar para vocês como toda a estrutura de como montar uma oficina de conto-expressão, as ferramentas, ok? Como criar um conto terapêutico para terapia, para os clientes de vocês, para os pacientes, ok? Como construir um conto terapêutico específico para o cliente, ok? Para situações específicas, sem ser invasivo, que é muito importante, ok? Assim que se vocês tiverem dúvidas, me escrevam no privado que eu vou falar para vocês como participar do curso de conto-expressão. Tá com uma super oferta aí, bem bacana, o curso de conto-expressão, assim que aproveitem, ok? E tá muito, muito legal. Vocês vão aprender a fazer oficinas de conto-expressão. E para os que quiserem fazer o mestrado, no mestrado não é uma oficina de conto-expressão que vocês vão criar. Vocês vão criar um projeto, um baita projeto social, utilizando a metodologia da conto-expressão para apresentar para organizações, para apresentar para entidades privadas, para conseguir apoio financeiro. Esse é o objetivo do mestrado, é chegar lá no final com um super projeto socioeducativo. Gente, vocês não vão embora, eu fico aqui também, né? Eu queria estar escutando a voz de vocês, gente. Ficar escutando a própria voz é um pouco chato. Então tá bom, gente, ó. Super abraço. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me escrevam no privado, me colocam as dúvidas de vocês, tá certo? Ou me escrevam claudinebernardes@acaixadeimaginação.com, ok? E entre lá no meu blog www.acaixadeimaginação.com, ok? Super abraço e fiquem na paz.